tramitar dentro da Câmara dos Deputados, assim, por ano, 25 mil projetos de leis. Imagina, 503 deputados, 81 senadores produzindo leis. Só que cada lei dessa leva assim 10, 15 anos para você debater ela, porque é a morosidade do parlamento, isso faz parte. Você descobre que você não é nada, que uma andorinha sozinha não faz verão. Então E aí tem que fazer política lá dentro, conversar... Exato. Na política a gente diz assim, que o ótimo é inimigo do bom. É difícil ver se você consegue compreender. Claro. O ótimo seria esse projeto aqui, mas esse projeto não agrada a todo mundo. Então você tem que negociar com os outros partidos para chegar a um consenso para votar. Então, o que era ótimo se tornou inimigo daquilo que é bom. Você não consegue aprovar o ótimo, você aprova o bom. Então você tem que ceder, tem que conversar. Essa é a arte do parlamento. Eu fui levado para a política porque em 2004, como pregador, eu estava num mega evento em Santa Catarina, em Camboriú, Congresso dos Gideões Missionários da Última Hora. É um congresso que reúne 100, 150 mil pessoas por ano. E eu sou um dos preletores desse evento há mais de 20 anos. E no meio da empolgação da pregação, eu falei, olha, se algum dia vocês, como igreja, me verem na política, saibam que eu me afastei dos caminhos do Senhor. Orem por mim porque eu estou desviado. Caramba. Falei por quê? Porque eu sempre ouvi os meus pastores antigos dizer que pastor não se mete em política, que a igreja não se mete em política, que a igreja tem um outro líder, nosso líder é Cristo, nossa visão é espiritual. E eu, como uma boa ovelha, segui o meu pastor e preguei o que ele pregava. Isso em 2004. Em 2006, explode no Brasil uma matéria que foi conhecida como PL 122, que era o projeto que criminalizava a homofobia, né? Só que era um projeto distorcido. Ele tentando proteger os homossexuais, ele acabava tocando em líderes religiosos. Por exemplo, o projeto previa que qualquer tipo de preconceito fosse punido com cadeia. Agora, como você mensura preconceito? O pastor está lá na igreja, o padre está lá na paróquia dele, chega um casal homossexual e diz assim, nós queremos casar. O padre, pela Bíblia e pelo cânon da igreja, não pode fazer. O pastor, idem. Aí o pastor ou o padre diz assim, nós não podemos casar vocês. Resultado. Ele pode ser preso. Preconceito. Ia para a cadeia. E esse projeto passou na Câmara dos Deputados. E ele foi para o Senado. Quando passou na Câmara dos Deputados, Vilela, houve uma convulsão no meio evangélico e católico do Brasil e as pessoas começaram a acordar. E aí, por que passou isso? Não tinha ninguém para nos defender. Eu fiquei tão mal com isso que eu disse, puxa, eu sou um formador de opinião, falo para milhões de pessoas todos os anos, eu poderia ter feito diferente, poderia ter estudado a política e poderíamos estar lá dentro, ter alguém lá para nos defender. Como não tinha o que fazer, eu falei assim, eu vou emprestar o meu nome para a vida pública. E lancei-me candidato em 2010, pelo estado de São Paulo, tive 212 mil votos no estado de São Paulo, fui o 12º deputado mais votado aqui do estado. E isso me levou para a política. A igreja se assustou, porque eu sou um pregador muito conhecido, eu tenho nas mídias sociais quase 8 milhões de seguidores, entre Instagram, Facebook e Twitter. E as pessoas disseram, a igreja vai perder um pastor. Na verdade, quando eu cheguei em Brasília, eu levei o meu título pastoral e fui um dos primeiros deputados a colocar no meu nome parlamentar, Pastor Marco Feliciano. Se você entrar no site da Câmara e procurar Marco Feliciano, você não encontra. Tem pastor. Tem que colocar o pastor. Por que eu coloquei esse nome? Foi para me proteger, para blindar. Eu sabia que lá em Brasília tem o tal Canto da Sereia. O que é isso? Canto da Sereia é aquela melodia doce que te envolve e te leva para a corrupção. Tá. Né? A gente diz que em Brasília você tem que escolher entre o verbo e a verba. Aí os entendedores entenderão. Ou você tem o verbo, a denúncia, o falar, ou você tem o dinheiro fácil. Então você tem que escolher um lado. E como a figura do pastor, por ser cristão, por ser Caxias, por ser conservador, honestidade, porque esse é o discurso do cristianismo, eu falei, isso vai me blindar. E de fato me blindou. Né? Me blindou. As pessoas não vieram, até tentaram me cooptar. Como não deram conta de me cooptar? Muitas coisas estranhas. Brasília é um mundo fora do normal. Mas como que é? Nunca é direto ou é direto? Não, alguns, quem sabe... Não, eles mandam os olheiros primeiro. Né? As pessoas chegam... A pessoa tem interesse em um projeto de lei. Tá. Né? Projeto de lei tal, ele vai beneficiar um certo setor da sociedade. Então alguém tem que apadrinhar aquele projeto. E aí eles procuram um deputado de nome, porque como eu disse, somos em 513. E só alguns destacam.
Tanto é que eu não conheço todos os deputados, mas todos os deputados me conhecem. Porque eu sou um deputado midiático, sou conhecido. Eles procuram os que se destacam para outros irem na onda, porque isso? O que se destaca, geralmente, ele tem mais facilidade de falar. Se ele se destaca, ele consegue verbalizar. Sim. Por exemplo, hoje existe um lobby pela aprovação da jogatina, do jogo de azar. E já tentaram... Cassinos, liberação de cassinos. Jogo de bicho. Não é só o cassino. Vem o cassino, depois vem o jogo de bicho, aí vem a maquininha. Aí vem tudo que não presta junto, né? Então, já tentaram me cooptar, porque como eu sou um deputado, hoje estou vice-líder do governo Bolsonaro, eu tenho, não ascensão, mas tenho influência na bancada evangélica, nós somos em 112 deputados, fora os senadores, então eles procuram pessoas assim, e procuram, a princípio, com um argumento. Olha, isso aqui é bom, isso vai trazer benefício para a sociedade, tal, mas nós sabemos, dizem eles, que não é fácil caminhar aqui dentro, mas estamos dispostos a negociar. Quando essa palavra bate na mesa, você tem que fazer duas coisas. Ou você dá voz de prisão para a pessoa. Isso daí tem outro significado. Ou você se entrega. Negociar o quê? Se o projeto está sendo votado. Quando você vai para cima, não, estamos dizendo assim para negociar os votos, o senhor granjear votos. Mas não é isso que querem. Querem ter alguém lá dentro para defender aquela bandeira. Quanto você quer para defender essa bandeira. Exatamente, é isso aí, né? Então Brasília tem muito disso. E quando eu cheguei ali, eu cheguei com o título pastoral. Eu peguei o meu gabinete todo e pedi para que a minha equipe toda, que eu era cru, imagina você que só fala português entrar numa sala que só tem gente falando alemão. Eu não sabia nada, mas eu tive tino. Chamei as pessoas e disse assim, olha, eu quero ver o que tem aqui na Câmara que toca em família, que toca em bons costumes, que toca na igreja, que cerceia a liberdade de expressão. Minha equipe levantou em 6 meses, pasme, 1.330 projetos que feriam o âmago da família. Vou dizer um projeto só. Eu me recuso de dar o nome do deputado. Só vou dizer que é o deputado BBB que foi embora do Brasil. Não vou falar o nome dele jamais. Ele tinha um projeto que dizia assim, olha, transformar a prostituição em trabalho oficial com carteira de trabalho assinada. A prostituta ia ter a carteira de trabalho assinada, CLT, com direito a férias, seguro-desemprego e tudo mais. E coisas assim. Mas em algum lugar é assim, em algum outro país? Não sei se ele se baseou em algum país, eu não me lembro. Mas né? o que traria de problema isso? Veja só, a princípio nós tocamos na questão da moralidade. Você tem filhos já? Tenho um filho de 4 anos. Menino. Eu tenho 3 meninos. Imagine a sua menina chegar em você e falar, papai, já escolhi a minha profissão. Reconhecida pelo governo. O que eu tô falando assim é que existe isso, só iria regularizar, porque isso não vai deixar de ter prostituta. Você não tem como regularizar aquilo que é imoral, porque o que é imoral sempre vai ferir a sociedade, né? Imagina, estou dizendo, a sua filha falar, papai, já escolhi minha profissão. Não, eu sei, você prostituta... Eu tô tentando pensar no lado assim, pô, será que não iria proteger elas de alguma forma? Eu acho que existe outra forma da sociedade trabalhar. Abrir formas de emprego. Trabalhar na educação, porque se uma menina, um menino tem condições de ser educado desde a sua infância, ele não precisa escolher a prostituição, que é um caminho, talvez, um caminho doloroso, porque o final, geralmente, é claro que toda regra tem exceção, mas o final é triste, né? Acho que nenhum pai, nenhuma mãe gostaria de dizer assim, olha, o que seu filho faz? A minha filha é prostituta, meu filho é garoto de programa. Então isso fere. Talvez seja por isso que a esquerda toda, né, ela luta contra o tal do patriarcado, a história da família tradicional. O núcleo familiar. O núcleo familiar original, né? Talvez seja por isso. Mas eu te dei um exemplo só. Tem outros, descriminalização do aborto. Temos lá um projeto que tenta transformar o Estatuto de Famílias Diversificadas, dando liberdade para um homem se casar com 3, 4 mulheres no Brasil, que seria poligamia. Ou você... Mas isso o quê? Eram projetos de lei? Projetos estão lá até hoje, estão tramitando. Quando está tramitando, quer dizer o quê? O projeto chega na casa, ele passa por um crivo a princípio dentro da mesa diretora. Se o projeto... Ele já corta alguns. Alguns já... Porque alguns, por exemplo, eles ferem a Constituição. Então. Por exemplo, eu apresentei um projeto uma vez que, no meu caso, cortaram e do Bolsonaro deixaram passar, que era a castração química para pedófilo. Né? Na época, o presidente da mesa da Câmara era o Marco Maia, que era um petista. Quando ele leu o meu projeto, o que ele escreveu? Que isso feria a Constituição Federal, porque isso tratava de tortura, como se a castração fosse feita sem nenhum tipo de remédio, de anestesia, né? Mas fizeram isso para... Já tiraram... Cortou aqui, melhorou. Fizeram isso para tirar o meu projeto porque eu era feliciano.
né? Aí o Bolsonaro apresentou o projeto foi aprovado pela... Aprovado não, aceitaram a tramitação dele, então ele caminha pela casa.